meus queridos cineimaginários, e antes que você me pergunte, sim, eu fui lá no fundo do mar e roubei a peruca da Ariel. Estou vindo aqui com mais uma edição especial para comentar um outro grande tema que está acontecendo em Hollywood, no caso, a greve dos atores que teve início essa semana. Que só aumentou uma greve que já estava acontecendo, né, a greve dos roteiristas que teve início em maio. E o que eu quero falar aqui é por que aconteceu, por que chegamos nesse ponto e quais podem ser as consequências dessa greve se esticar por mais tempo. Não é a primeira vez, no entanto, que a gente tem uma greve conjunta entre os roteiristas e os atores. A última vez que isso aconteceu foi há 60 anos. Mas o padrão que a gente pode ver nessas greves, dessas grandes greves que aconteceram em Hollywood, é que toda vez que elas acontecem, alguma coisa mudou em termos de tecnologia e distribuição dos filmes. No caso, essa última greve que eu mencionei, há 60 anos, os filmes começaram a ficar disponíveis na televisão. Então, atores queriam, mexer nos contratos, porque eles queriam também receber residuais dos filmes que estavam sendo exibidos na TV. E aqui a gente tem outra grande mudança na distribuição de filmes, que no caso é o streaming. Com a vida do streaming e com vários estúdios aí até não fazendo mais, a produção de mídia física, isso começou a afetar o dia a dia e o ganha-pão de vários roteiristas e atores. Mas antes da gente continuar, se você for novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo e curta esse vídeo. Nós vamos falar sobre bastante coisa aqui. Bom, a greve dos roteiristas, começou em maio e muitas das coisas que eles estavam falando, que eles estavam pedindo para negociar com os produtores, os grandes produtores de Hollywood, que são os grandes vilões aqui nessa situação toda, tem muito a ver não só com o aumento do streaming, mas em como... Para pra pensar em como 10 anos, 15 anos atrás, você vê séries tinham 20 e tantos episódios, podiam se esticar em mais de 10 temporadas. Hoje em dia isso é muito mais difícil de acontecer. Com mais e mais streaming surgindo e muito mais conteúdo sendo desenvolvido, as chances deles realmente conseguirem seguir em frente com mais temporadas e serem bem-sucedidos é bem menor, sem falar que as temporadas são bem mais curtas, Em vez dos 24 episódios que a gente costumava ter, a gente hoje em dia tem o quê? 12 episódios? Então essa diminuição, não só em temporadas, mas em episódio, começou a afetar os roteiristas. Então começou a ser... Tá cada vez mais difícil, meu povo, arrumar trabalho aqui em Hollywood. Não tem o suficiente aqui pros roteiristas. E aí coloca em cima a questão do streaming, porque quando você tira as mídias físicas, no caso os DVDs, Blu-rays e tal, você já tirou uma parte da renda que eles tinham. Então eu vou deixar o senhor Matt Damon explicar um pouquinho melhor isso aí. So what happened was the DVD was a huge part of our business, of our revenue stream. Technology has just made that obsolete. You could afford to not make all of your money when it played in the theater because you knew you had the DVD coming behind the release, and 6 months later you'd get a whole nother chunk. It would be like reopening the movie almost. And when that went away, that changed the type of movies that we could make. Pois é, como você pode perceber do clipe, os atores também começaram a ser afetados, porque sem as mídias físicas e com a maior parte dos filmes e séries agora dependendo dos streamings, uma parte da renda deles também foi cortada. Mas antes que você comece a julgar bastante o sindicato dos atores, pensando que, esse povo que já ganha 10 milhões por filme quer ganhar ainda mais. Gente, a maioria das pessoas nesses dois sindicatos, dos roteiristas e dos atores, eles não são os milionários que estão nos blockbusters que a gente assiste por aí. A maioria deles são atores e roteiristas que estão tentando crescer e um dia chegar lá. Mas até lá, eles dependem muito dessa renda e dependem muito desses contratos. Depois que a greve dos roteiristas teve início, ficou ainda maior atenção sobre a gente ter 3 greves acontecendo, Depois que os roteiristas entraram em greve, os produtores, na verdade, não fizeram absolutamente nada para tentar negociar. Nem se esforçaram, mas eu vou voltar nisso já. Depois veio a renegociação com o contrato dos diretores. E aí começava a possibilidade de estourar outra greve. Só que aí, um tempinho atrás, os dois lados se acertaram. Os diretores chegaram a um acordo que eles se sentiram satisfeitos. E aí a pressão ficou em cima do sindicato dos atores. Eles entrariam em greve ou eles deixariam os roteiristas sozinhos. Mas não. Teve greve também. E não tem só a questão dos residuais que eles recebem dos filmes e séries que eles já faziam, querendo receber agora em cima dos streamings, mas em cima da questão dos atores também envolveu a questão da inteligência artificial. Na verdade, essa questão envolveu os dois lados, porque os roteiristas começaram a temer que os estúdios começassem a ir atrás de escrever roteiros com a inteligência artificial, e com isso eles se tornariam obsoletos. No caso dos atores, é a questão de recriar o famoso deepfake, O que os estúdios ofereceram?
Eles falaram, não, você vem aqui, a gente te escaneia, a gente vai manter a sua imagem para todo sempre para usar quando a gente quiser e você só vai receber uma vez por isso. What? A cara nem treme. O hilário em cima de tudo isso é que quando a greve dos atores estourou, o senhor Bob Iger, né, o CEO, o chefão da Disney, veio em uma entrevista falar que ele achava muito perturbadora toda essa greve e que esses dois lados, os roteiristas e os atores, eles não estavam considerando que a indústria ainda estava se reerguendo depois de enfrentar a pandemia e o lockdown, e muitas coisas ficarem paradas, os cinemas ficarem parados por tanto tempo, então era uma coisa que ainda estava se reerguendo e eles tinham que considerar tudo isso, eles estão sendo os vilões nessa coisa toda. Diz o homem que recebe 27 milhões por ano, independente do que ele vá fazer no escritório ou não. Mas um pouco antes disso, veio uma reportagem que colocou de forma anônima o que os executivos, o plano deles estava sendo para a greve dos roteiristas. Vocês querem saber que maravilha de plano que Lex Luthor teria muito orgulho? Deixa passar fome. Eles iam deixar a greve esticar e esticar, esticar, a um ponto em que os roteiristas não teriam mais dinheiro para se manter. E com isso, eles iam só voltar com o rabinho entre as pernas falando, por favor, me dê trabalho. Pois é, só que aí veio a greve dos atores. E sabe o que é interessante também saber nessa greve dos atores? Ela era para ter começado no fim de junho, mas a gente teve aí um período de 2 semanas em que a gente teve um botão de pausa. Sabe o que é conveniente? É que a gente teve grandes estreias ao longo dessas 2 semanas que se passaram, onde os atores puderam ir, não é? Fazer premiere, fazer divulgação do filme, coisa que eles não poderiam fazer se eles estivessem em greve. Tanto é que na premiere de Oppenheimer lá na Europa, os atores imediatamente deixaram o tapete vermelho quando a greve foi confirmada. Mas os produtores ganharam aí 2 semaninhas de divulgação de Barbie. Enquanto isso, os executivos, não é, o senhor Bob Iger e seus 27 milhões anuais, acham uma falta de consideração desse povo querer lutar pelo seu direito de ganhar o seu ganha-pão, enquanto eles planejam que o povo passe fome para poder voltar sem nenhuma opção. Vou soltar essa aqui que o nosso eterno Hellboy, o senhor Ron Perlman, soltou, e eu acho que vocês vão saber de quem ele está falando. The motherfucker who said we're going to keep this thing going until people start losing their houses and their apartments. A lot of ways to lose your house. Some of it is financial, some of it is karma, and we know who said that. You wish that families starve while you're making $27 million a year for creating nothing? Be careful, motherfucker. Agora vamos falar um pouquinho das consequências do que pode acontecer no futuro. Quando a greve dos roteiristas parou, nenhum roteirista que seja associado ao sindicato dos roteiristas podia fazer qualquer coisa. Não podia mexer no roteiro, nem que fosse um pouco. Não podia ajudar na revisão de um roteiro no set. Então, todas as produções, entre maio pra cá, elas tinham que seguir o roteiro à risca. Só que agora com a greve dos atores não tem ator em set, então nada, série e filme, nada pode seguir adiante. A gente não pode ter nem mesmo os castings, não é? As escalações de elenco, porque os atores estão proibidos de irem fazer testes. Por isso que eu acho que, por exemplo, Superman Legacy, a gente teve uma chuvarada de anúncios no elenco antes da greve estourar. Eu acho que o negócio foi meio planejado pelo senhor James Gunn. Então o que pode acontecer por conta da greve? Se ela se esticar demais, é muito possível que os anos de 2024 e 2025 tenham os seus cronogramas pesadamente mexidos aí, porque as produções vão ter que ser empurradas, porque elas só vão, por exemplo, Deadpool 3 estava já na reta final das filmagens, só vai poder retomar as filmagens quando a greve acabar. Deus sabe quando vai ser isso. Então, com isso, é muito possível que esses grandes filmes sejam adiados. Apenas aqueles que já tiveram suas filmagens concluídas estão seguros, eles podem ser concluídos, até porque, como eu falei, os diretores entraram em acordo com os produtores, então eles podem ir por trás das câmeras ali, né, fazer a montagem e tudo mais. Mas projetos que já estavam ainda em fase de conclusão, que ainda estavam no início, meio, finzinho, esses daí tem grande possibilidade de serem adiados por tempo indeterminado. Os únicos projetos que ainda estão seguros são aqueles que estão sendo feitos fora. Por exemplo, House of the Dragon é uma série que está sendo feita lá no Reino Unido e lá o sindicato é diferente. Então eles não estão associados à greve dos atores nos Estados Unidos e eles também têm uma regra no contrato em que eles não podem se colocar em greve só para apoiar uma outra greve. Então House of the Dragon eu acho que é um dos poucos casos, não é, de grandes produções futuras que ainda está com seu lançamento seguro. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que, bom, aqui é palpite meu, é que os streamings vão começar a ir atrás de mais e mais
conteúdo estrangeiro para poder preencher a falta do conteúdo que eles já tinham, não é, preparado até a greve estourar. Porque com conteúdo estrangeiro você não tem que se preocupar se vai sair ou não, já que não envolve a greve lá em Hollywood. Mas no caso das grandes produções, sim, aí tá todo mundo ferrado. Se o seu projeto não está pronto, Deus sabe quando ele vai ficar. E eu acredito que também vai ter casos de projetos anunciados que talvez nem sejam levados adiante, dependendo do quanto essa greve pode demorar. Mas enfim, no fim das contas, o que é preciso para que a greve termine e Hollywood volte a produzir como sempre? Os executivos, os produtores, não é? Como eu falei, os grandes vilões nessa situação toda. Eu digo grandes vilões porque se você tem condições de pagar dezenas de milhões de dólares para um executivo só, e ele é só um dos vários que recebem mesadas milionárias, você não tem condição de pagar seus atores e seus roteiristas. O mais triste é que depois que a greve começou a estourar, e principalmente depois da fala do Sr. Iger sobre a falta de consideração, mais e mais roteiristas começaram a postar a sua conta bancária e o quanto eles recebem em residuais de outras séries. Eu queria dizer que isso é um caso isolado, mas infelizmente é muito mais comum do que você pode imaginar. Mas para os produtores pararem e realmente quererem sentar à mesa ali com o sindicato dos atores e o sindicato dos roteiristas e realmente negociar e fazer o negócio parar, eles vão ter que sentir bem mais no bolso. E quando eu falo isso bom, eu acho que essa greve vai acabar se esticando por mais tempo, porque isso vai ser só quando eles sentirem no bolso. Produções não saindo, não é? Filmes que já estavam programados, tendo que ser empurrados. Gente, cada dia parado tá custando centenas de milhares de dólares lá em Hollywood. E eu tô falando, tipo, produções isoladas. Se você juntar tudo, Hollywood tá perdendo bilhões. A gente já falou no meu vídeo sobre a era de grandes bombas do cinema, não é? Que 2023 tá tendo uma chuvarada de bombas. Eles já estão perdendo muito dinheiro nos cinemas pelos filmes que eles estão lançando. Imagina você perder ainda em cima disso mais dinheiro por conteúdo que você já pagou pra ser feito, mas que não está sendo concluído por conta da greve. Então vocês estão entendendo assim por alto o porquê de tanto fuzuê lá em Hollywood, de tanta insatisfação e da gente tá tendo duas grandes greves acontecendo pela primeira vez em 60 anos. Mas é isso aí, pessoal. Isso é por alto o que você deve saber sobre a greve dos atores e dos roteiristas que tá acontecendo agora em Hollywood e como isso pode afetar, bom, nosso entretenimento no futuro. Bom, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui. E aí, diga aí nos comentários o que você acha dessa situação toda, se teve alguma coisa que você acha que eu esqueci de mencionar. Bem possível, tem muita coisa aqui, eu tentei deixar o negócio um pouco mais condensado. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo, curta o vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos assim no futuro, não é? Quando surgir um grande tópico no cinema como esse, vamos ver se eu consigo fazer disso algo mais frequente aqui no canal. E se você quer me acompanhar, vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, para você conferir mais críticas, reactions e mais conteúdo sobre o mundo do cinema. Tchau, tchau!